Olá amigos, bem-vindos de volta. Tive mais de uma semana sem fazer um vídeo e peço desculpa a todos por isso. Acreditem que apanhei um vírus muito idêntico ao vírus da comunicação social que me limitou ao ponto de não conseguir fazer nada. Mas ao contrário do vírus da comunicação social que nos limita a nossa capacidade de perceber a realidade que nos rodeia e nos transforma em autênticos mestres em acreditar que não precisamos pensar pela nossa cabeça porque, afinal, eles já pensam por nós, é só seguir aquilo que eles dizem, é só seguir, não vale a pena pensar para a nossa cabeça. Este vírus apenas limitou fisicamente, com dores nas pernas e pronto, graças a Deus já estou bem e sinto-me sinceramente mais forte do que nunca. Mas ainda consigo pensar pela minha cabeça. E tanto que se passou esta semana, amigos, tanto se passou esta semana. E agora a palavra de ordem é referendo. Referendo sobre a imigração, e todos já percebemos que é algo horrível. Como é que alguém se atreve a que sejam as pessoas a decidirem o seu destino? Como é que alguém se atreve? Tratam este referendo como se fosse o fim do mundo. Como é que alguém se atreve que sejam os portugueses a decidir? Como é que é possível os portugueses a decidirem sobre o seu país, sobre os problemas que têm? Nós somos portugueses, nós não sabemos nada, nós não valemos nada, nós não pensamos. Afinal, os nossos políticos são as pessoas mais preparadas para tomarem as melhores decisões, para tomarem as decisões corretas. Eles sim são a resposta para todos os nossos problemas. Se calhar não. É por isso é que cada vez as coisas estão piores. O maior medo destas pessoas, não tenham dúvidas, é ouvir a voz do povo. E só vão à rua estas pessoas quando realmente percebem que precisam do voto das pessoas para conseguirem continuar no poder. Pois o maior medo é mesmo ouvir a voz do povo. E aqueles que atacam quem tenta que sejam os portugueses a decidir são os mesmos que vivem do nosso dinheiro público e que vivem do dinheiro dos portugueses. E para eles, se tudo continuar como está, acreditem, está ótimo. Se as coisas continuarem assim, para eles está ótimo. Amigos, pessoas informadas e com convicções do que se quer é um pesadelo para quem se quer perpetuar no poder. E as pessoas poderem usar esta democracia direta, como é o caso dos referendos, mete medo aos políticos. Esta é a realidade. É aos políticos e a quem vive do dinheiro público mal explicado. E eles sentem mais medo, acreditem, do que as minhas galinhas sentem quando vem uma raposa ou quando vem um saca-rabos. É a realidade. Imagina só o que mudaria neste país se realmente tu fosses chamado para decidir sobre a imigração e se a imigração deve ser baseada em cotas de necessidade ou se deve haver uma imigração sem controle. Imagina se puderes decidir o que é que, por exemplo, se os salários dos políticos devem ser ou não mais baixos. Imagina se pudesses responder se o dinheiro público devia ser gasto na comunicação social ou não. Era incrível, não era? Imagina que podias decidir que se deve aumentar as penas dos políticos corruptos e estes políticos teriam uma pena nunca inferior a 20 anos e teriam de imunizar o Estado com todo o dinheiro que foi usado, mais os juros. Imagina que podias decidir sobre as promessas eleitorais que os políticos fazem nas campanhas eleitorais e se não fossem cumpridas essas medidas que eles prometem, se não fossem cumpridas, levariam um processo de crime e todos os anos, ou 4 em 4 anos, eles seriam obrigados a ler aquilo que eles tinham prometido 4 anos antes e todas as propostas que eles tinham comprometido e se não cumprissem aquilo, imaginem, iam ser condenados. Imagina se pudesses decidir penas como a pedofilia, tráfico de influências, homicídios, furtos, a criminalidade em geral, se deve ou não aumentar as penas para estes casos. Imagina que podias decidir onde é que vai ser colocado o nosso dinheiro, o teu dinheiro, o dinheiro público. Se deve ser para ajudar as pessoas que realmente têm limitações graves e não conseguem trabalhar, ou pode ser usado para pessoas que nunca trabalharam e vivem daquele subsídiozinho do Estado. Se deve ser ou não entregue à saúde ou a institutos que nada trazem de novo. E tantas outras decisões. Imagina que podias decidir se um governo tivesse uma má gestão, eles seriam julgados por isso, por uma gestão danosa. Acreditem, seria um pesadelo para quem usa o Estado como lhe apetece, sem responsabilidade nenhuma e sem respeito pelos portugueses, mas acreditem, seria um sonho para quem é português, para quem ama este país e para quem luta todos os dias por um Portugal melhor. Acreditem, seria um sonho. E não duvidem, nós não seremos chamados muitas vezes a referentes, duvido que uma vez seremos chamados para decidir sobre estas questões que nos afetam diariamente, afinal, será sempre chamado de populismo e sempre uma má ideia. Mas acreditem, eu tenho esperança que pouco a pouco
as pessoas comecem a pensar pela sua cabeça e cada vez pensem que é cada vez mais importante a opinião de todos nós. Cada vez que leio, por exemplo, os comentários do meu canal e quando tenho pouco tempo, eu percebo que nós estamos no caminho certo. Obrigado por vocês estarem desse lado. E fica em paz. E mais uma vez, peço desculpa. Já estou bom, graças a Deus, e agora é continuar com mais força do que nunca. Um abraço a todos, amigos. E fica em paz.